Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Deixa eu desejar boa tarde, né, para todos aqueles que estão aqui presentes e para aqueles que virão depois, porque vamos ter atividades, mas não agora, porque vai ter que voltar aqui, né? Então, nós já demos vários assuntos, quer dizer, eu, né, no caso, já te falei sobre futebol, falei sobre as regras, fundamentos, falei sobre vôlei, falei sobre ginástica de condicionamento. E hoje nós vamos falar sobre o basquete, que é mais um esporte que vamos praticar em quadra, assim que as aulas voltarem, certo? Vamos começar com a origem e a história. Gente, a história do basquete é incrível, certo? O basquete foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith, em 1861 a 1940. Mas calma. A história é o seguinte, ele era, obviamente, professor de educação física e na época ele trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, Massachusetts, eu não consigo pronunciar essa palavra, mas vocês compreenderam, né? Massachusetts. Isso. E é o seguinte, lá por ser frio, deram o trabalho a ele de criar um esporte onde não houvesse agressividade, onde tivesse a harmonia e eles pudessem brincar, jogar, né? No caso. E detalhe, era só para homens, não existia esporte feminino, não existia o basquete feminino ainda, certo? Então ele teve todo esse desafio, né? E agora, como é que eu vou criar um esporte inovador? E eu tenho que criar exatamente esse mês ou essa semana, por assim dizer, né? Não se sabe o certo qual foi a primeira data, né, que teve o jogo de futebol ou de basquetebol. A única coisa, a informação que eu vi pelo site da FIBA é que foi antes do Natal. Antes do Natal teve os primeiros jogos, mas vamos lá que eu vou, ao decorrer dos slides, eu vou explicando a vocês. O primeiro jogo de futebol de basquete foi disputado em 1892, certo? As mulheres começaram a praticar essa modalidade, mas só depois, obviamente, né? Já a primeira partida feminina aconteceu em 1896, 4 anos depois do início da prática esportiva de basquete. A bola, gente, era semelhante a um de futebol, certo? Só que, obviamente, com um diâmetro maior. Lembrando que ele ficou pensando, e agora? Será que eu vou colocar, como é que eu vou fazer uma atividade, um esporte que não seja agressivo? Eu não posso botar eles para chutarem com os pés, porque isso já gera uma agressão, né? Caso a bola saia. Eu não posso colocar a rede ou o buraco no chão, porque isso já existe. No caso, eu tenho o hóquei e o basquete, e o futebol, né? Então ele queria criar um esporte inovador. E o que foi que ele fez? Colocou uma cesta no tamanho de 3,5 metros. E eu vou lhe explicar uma coisa, venham dizer mais. A cesta, ele chamou o servente da escola, da fundação, e o gerente veio com 2 cestas de pêssegos, aquelas, não sei se você já viu a cesta de pêssegos de pallet. Então ele colocou lá no alto, onde o objetivo era arremessar a bola nessa cesta de pêssego, né? Então vamos dar continuidade. Somente em 1984 que a bola de basquete, tal qual conhecemos hoje, foi desenvolvida pela empresa de Massachusetts. Ó, e aí foi. E assim foi criando a atividade esportiva, onde eles poderiam jogar, se divertindo, correr, se aquecer, porque a ideia, a princípio, era com que eles tivessem uma atividade lúdica, uma atividade divertida e pudessem se aquecer, já que era extremamente frio, né? E assim, no desenvolvimento das invenções dos jogos, James Naismith, ele foi criando as regras ali, tipo, não vai usar mão, e ele escrevia. E nesse processo ele escreveu 13 regras.
Vou falar agora as 13 regras. Eu coloquei ela aqui nos slides. Eu vou ler e vou comentar sobre, certo? Qualquer dúvida, você pode anotar no papel aí e passa para mim diante da plataforma, que eu irei responder à vontade. E deixarei também um link de acesso do site da Confederação Brasileira de Basquetebol, para caso vocês tenham mais interesse em aprofundar a história, as regras, quadras, fundamentos, enfim, aqui tem tudo. Mas caso queira mais, eu estarei disponibilizando o site para vocês. Regras do basquetebol, né? O primeiro jogo do basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de... Não é regra não, aí faz parte da história ainda. Errei aqui, ó, gente, no nome regras, ó. Isso aqui faz parte do... Agora que a gente chega nas regras, ó, mas eu vou concluir isso aqui. O primeiro jogo de basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão em 1936, em Berlim. Foi aí que James ficou extremamente feliz, porque conseguiu anexar o basquete como um jogo olímpico. Então ele acabou de fundar um esporte que nem ele sabia que ia ter essa dimensão inteira, né? Cerca de 200 países são filiados à FIBA, que eu havia comentado anteriormente, que é a Federação Internacional de Basquetebol, certo? Sua organização foi criada em 1932 e sua sede fica em Genebra, na Suíça. Vamos agora às regras do basquete, né? Primeira regra: a bola pode ser arremessada em qualquer direção, com uma mão ou com as duas. Gente, a gente sabe que não pode bater bola de basquetebol aqui, mas eu vou chegar já lá. Com uma mão, você pega uma bola, não tenho nenhum exemplo de uma bola e joga na cesta. Aí você tem que dar essa quebradinha. Mas enfim, a bola pode ser tapeada por qualquer direção com uma ou com ambas as mãos, nunca usando o punho. Uma vez que você usa o punho para bater, para arremessar, você acaba parecendo que é vôlei, né? E detalhe, você pode machucar a mão, porque a bola de basquete ela é diferente da de vôlei, levando em consideração que a bola de basquete ela é bem mais pesada do que a de vôlei, certo? Um jogador não pode correr com a bola da mão. Por exemplo, eu estou aqui sobre posse da bola e saio correndo, dou mais de não sei quantos passos. Não, porque existem regras para isso. O jogador deve arremessá-la do ponto onde pega. Exceção será feita ao jogador que recebe a bola quando estiver correndo a uma boa velocidade, certo? Só são dados 3 passos enquanto você está com a bola e tem que quicar. 1, 2, 3, quicou. 1, 2, 3, quicou. Você não pode sair correndo com uma bola, não, certo? A bola deve ser segurada nas mãos ou nas mãos ou entre as mãos. Segurada nas mãos é porque minha mão é pequena. Segurada nas mãos ou entre as mãos. Os braços e o corpo não podem ser usados para tal propósito. Ou seja, a gente não pode jogar o ombro, a gente não pode jogar o joelho, ou o cotovelo, a gente não pode bater com o punho, mão, certo? A quinta regra: não será permitido, sob hipótese alguma, puxar, empurrar, segurar, derrubar um adversário. É considerado falta. A primeira infração desta regra contará como uma falta. A segunda desqualificará o jogador até que uma nova cesta seja convertida. E se houver intenção evidente de machucar o jogador, o grupo inteiro será punido. E fora que vai ter que ser substituído o jogador, certo? A sexta regra: uma falta consiste em bater uma bola com o punho ou numa violação da regra número 3, 4 e 5. Qual é a violação da regra 3, 4 e 5? A bola tem que estar na direção da mão e do punho, o jogador não pode correr com a bola. Enfim, se você executar todas a 2, ou a 3, 4 e 5, a violação destas regras, você consiste numa falta, certo? Regra número 7. Se um dos lados fizerem 3 faltas consecutivas, se um dos times fizerem 3 faltas consecutivas, será marcado um ponto a mais para a equipe adversária, certo? Olha lá, consecutivo significa sem que o adversário faça uma falta neste intervalo entre as faltas. Entenderam? Uma vez que o grupo comete 3 faltas,
a outro recebe o ponto. Regra número 8. O ponto é marcado quando a bola é arremessada ou tapeada para dentro da cesta e lá permanece, não sendo permitido que nenhum defensor toque na cesta para retirar a bola, né? Se a bola estiver na borda e um adversário move a cesta, o ponto será marcado para a bola que se arremessou. Compreender? Aqui basicamente o item 8 é o objetivo do basquete, né? Item 9. Quando a bola sai da quadra, deve ser jogada de volta à quadra pelo jogador primeiro que a tocou, diferente do futebol. Viu, gente? Não vamos fazer essa associativa. Em caso de disputa, o fiscal deve jogá-la diretamente de volta à quadra, o arremesso da bola de volta à quadra e permitindo um tempo máximo de 5 segundos, certo? Se demorar mais do que isso, a bola passará para o adversário. Se algum dos lados insistir em retardar o jogo, o fiscal poderá marcar uma falta contra ele. Compreenderam, né? Regra número 10. O fiscal deve ser o juiz dos jogadores e deverá observar as faltas e evitar ao árbitro quando 3 faltas consecutivas forem marcadas. Ele deve ter o poder de desqualificar jogadores de acordo com a 5ª regra. Aí a gente volta lá para a 5ª regra para saber qual é. Certo, gente? Vamos lá, para a 5ª. Não será permitido sobre a questão das faltas, né? Empurrar, jogar, segurar o jogador, enfim. Regra número 11. O árbitro deve ser o juiz da bola e deve decidir quando a bola está em jogo, a que lado pertence sua posse e deve controlar o tempo. Deve decidir quando o ponto foi marcado e controlar os pontos já marcados, além dos poderes normalmente utilizados por um árbitro, né? A falta, tempo, alguém perde um tempo, ele é o responsável por dar pausa ao jogo, né? Se o time adversário teve uma falta, ele vai lá e apita, enfim. Regra número 12. O tempo do jogo deve ser de dois meios tempos de 15 minutos cada. Ao total, 30. Com 5 minutos de descansos entre eles. Certo? 15 minutos, dois meios tempos de 15 minutos. A equipe que marcar mais pontos dentro deste tempo será declarada vencedora. Em caso de empate, o jogo pode, mediante acordo entre os capitães da equipe, ser continuado até que o ponto seja marcado. Existe essa autonomia, né? Agora nós vamos falar sobre a quadra de basquete. Como vocês já devem ter uma noção básica, porque eu já passei as quadras de vôlei, de futsal e de basquete. Nós temos a sorte brilhante de ter uma quadra poliesportiva aí no Magistral, onde a gente tem essas marcações e vocês irão lembrar, sim. A gente só não tem a cesta, mas a gente também vai criar, né, gente? Vamos criar pra gente vivenciar o basquete. Eu não sou James Naismith, mas eu sou Paloma Úrsula e nós vamos criar uma cesta. A linha lateral. Deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Linha lateral. Linha central, como todo mundo sabe. A linha de 3 pontos. Você tem que jogar aqui, para bater a bola aqui, para você considerar 3 pontos. A cesta. A tabela, que é essa parte aqui, ó. Certo? Cadê? Linha de lance livre, que aqui é quando a gente comete uma falta. A linha de lance livre, a gente tem que estar até aqui. Certo? A distância. Olha. Aqui é 3 metros de altura. Aqui chega ao meio, ó, 3 metros e meio da cesta. Certo? O tamanho todo da tabela até o chão chega a ser 4,6 metros. Viu, gente? O fundo da quadra, ela tem 15 metros, olha lá, daqui pra cá, ó, daqui pra cá. Não pense que é da tabela pro chão, não, viu? 28 metros de comprimento aqui, ó, da quadra. Vocês vão lembrar lá na quadra que a gente tem, né? Quando a gente estiver lá, a gente vai vivenciar essa prática. Então, vamos falar sobre as linhas laterais, né? Cada uma, como é que funciona da quadra. Deixa eu só pegar aqui o papelzinho, porque
essa parte é um pouco complexa para mim também. Aqui, achei a quadra. Essa. Então, para que servem as linhas laterais? Eu vou pegar aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem. A linha lateral, elas delimitam o espaço do jogo, né? Aqui, ó. Então, isso tudo é a linha lateral. E tem as linhas limites, que também... Aqui, ó. Essas daqui. E também delimita o espaço do jogo. No entanto, estão localizadas atrás dos cestos. Aqui, ó. Limite. Linha lateral é essa e essa. O nome já diz lado. E as linhas limites são essas daqui. Nós temos a linha central, que foi o que eu havia dito para vocês. Localizada bem no meio da quadra e ela divide o espaço total em dois lados iguais. A gente não vai ter um grau de dificuldade maior, porque a gente estudou a quadra de basquete, ou de vôlei e de futebol. Não é igual, existe a sua diferença, mas existe uma grande semelhança. A linha de 3 pontos, que é a que eu falei aqui, ó. Linha circular localizada a 6,75 metros de cada cesto, daqui para cá e daqui para cá. Recebe esse nome, pois o lance deste local vale 3 pontos, uma vez que eu lancei daqui, ó, ganhei 3 pontos na cesta, certo? E tem a linha de lance livre, localizada próxima à cesta e de maneira frontal, né, de frente, para a gente lançar a bola. Então, conhecendo a quadra, vamos para os jogadores, né? O basquetebol é disputado entre duas equipes de 5 jogadores cada. São classificados entre armadores, base, extremos e postes, pivô. Isso dependerá da sua posição e objetivo no desenvolvimento do jogo. Os armadores estão localizados no centro da quadra, portanto, são a cabeça do time, né? Uma vez que você está lá, você consegue visualizar tudo, ó. Os extremos, né, que são os nomes, como o nome indica, são aqueles que ficam próximos às linhas laterais. Nós temos o cabeça, né, o central, os extremos, que ficam nas linhas laterais, já o pivô são os responsáveis pela maior parte do arremesso da bola, ou seja, eles ficam mais adiante, na frente. Geralmente, os postes são jogadores maiores e mais ágeis da equipe, ou seja, tem mais velocidade, tem altura para arremessar a bola, fazendo com que a pontuação seja bem significativa e que sempre dê certo. São eles também que recebem o rebote das bolas. Rebote, uma vez eu bato, aí chega aquele jogador e bate de volta. Esse é o rebote. E eles conseguem recuperar a bola, né? Após o arremesso. E assim a gente concluindo a história do basquete, junto com as regras e quadras. Na próxima aula, a gente vai ver os fundamentos e eu passarei uma atividade para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de basquete e qualquer dúvida, entre em contato que eu estarei à disposição de vocês, viu? Tenham uma boa tarde, se cuide e até logo breve, que eu tô vendo já a hora da gente voltar para a quadra, viu? Beijo, grande abraço para vocês, fiquem bem.